Ele não quer ser apenas mais um lá para dar legenda para partido A, B, C, D, não. Nós temos que ver assim, o que esse candidato tem de bom para oferecer. O candidato não sabia falar problema, falava problema. E se você achar que só com dinheiro você ganha eleição, eu tenho pelo menos 10 casos para contar para você. Senhora, que o cara que tinha muito dinheiro e perdeu a eleição. Facilita esse mercado de mercenários, porque o cara vai chegar para você, ó, eu te dou 500 votos, mas eu quero tanto. Mas ele chega para, para você, o cara me pagou mais. Esse cara de fato tá com você? Quanto mais planejado uma campanha, menor o custo dela. Estamos começando mais um CNBcast. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? Melhor agora, melhor é possível, pô. Estamos bem demais e quero já agradecer aquela audiência maneira. Se inscreve no nosso canal, vê se você tá lá inscrito. Vai lá no Instagram, segue a gente lá, poxa, pra você ver os vídeos do nosso convidado. E hoje nós estamos aqui, hoje vai ser um bate-papo diferente, né? Tá chegando as eleições. Hoje nós estamos com um amigo aqui, um cara muito competente, né? Mas antes disso, eu vou reforçar, Nobinho. Você que tá aí nos assistindo, gostou da entrevista? Curta, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda aí que nós vamos repassar também pro nosso convidado, para ele poder estar dando uma resposta aí para todos vocês que estão interagindo conosco. E aí, Nobinho? Hoje nós estamos com... Professor César Albenes. Fala aí, César. Beleza, meu amigo? Seja bem-vindo. Bem, meus amigos. Sejam, obrigado aí pelo acolhimento aqui no CNBcast, Nobinho, Juliano, grandes amigos, grandes parceiros, né? Estamos aí começando um trabalho de um aquecimento para as eleições de 2026 e vamos fazer uma grande parceria para trabalhar juntos aí e oferecer a você, nosso ouvinte, você que é pré-candidato ou pretende ser candidato, como organizar a sua campanha. É isso. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mas antes de começar... Vinheta na terra. Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta! César Albenes, meu amigo, seja bem-vindo. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, fala rapidamente aí que você tem um currículo invejoso, meu amigo. O negócio é grande, rapaz, até pós-doutor. Fala pra gente de toda a sua formação, as suas muita experiência aí, né, pra quem tá nos assistindo te conhecer melhor. Pois é, eu sou o professor César Albenes, sou professor, né, universitário e também pesquisador. Atualmente estou trabalhando com consultoria política, preparando aí candidatos, né, com planejamento, análise de pesquisas também. Minha formação é bem vasta, né? Eu me formei em filosofia, depois fiz mestrado em educação, doutorado em serviço social e pós-doutorado em políticas públicas. Acabei entrando nessa área de políticas públicas, né? Fui professor durante muitos anos de um mestrado em políticas públicas que existe aqui no estado do Espírito Santo. E a gente é óbvio que estudando a gente acaba também se relacionando com vários poderes, né? Com o poder público, né? Seja na esfera executiva, legislativa, judiciário, né? Tive alunos, inclusive, do judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então a gente vai acompanhando e tive a oportunidade também de ser secretário municipal, né? Não só falo de política, mas vivi também como secretário municipal em Viana, secretário de Desenvolvimento Econômico durante 2 anos, 2021 e 2022. Mas desde 2012 eu tenho atuado em várias campanhas também com esse trabalho de planejamento e organização de campanha. E é isso que eu quero partilhar aí com os nossos ouvintes, né, e nos colocar à disposição também daqueles que serão pré-candidatos, né, já estão se colocando aí. Como é que eu faço para organizar a minha campanha? Começar logo assim, César, tá chegando... Começa do começo. Vamos começar do começo, né? Boa, Juliana, boa, que ajuda boa, rapaz. Vamos fazer o seguinte, tá chegando as eleições, nós temos aí, menos de um ano? Vamos botar menos de um ano. Vamos começar o nosso bate-papo assim. O que hoje um cara, ele tá com esse bicho, eu quero ser candidato, tem aquele desejo de contribuir, de doar ali o seu tempo para, né, pelo serviço público. Hoje, como é que... o que a pessoa hoje, a primeira coisa que ela tem que fazer, o que seria assim? Qual os primeiros passos que ela deveria dar agora para viabilizar, de repente, uma candidatura para ela e tal, assim, no basicão? Então, Nobinho, eu costumo começar os planejamentos com... Eu chamei de 10 mandamentos de um candidato, né? Primeira coisa, o cara tem que decidir se é candidato. Vou ser candidato, quero ser candidato. Pode ser aquele fogo de palha não, né? Não, ele tem que decidir, quero ser candidato. E aí, o que eu faço? Eu tenho que convencer primeiro a minha família,
né? Minha esposa, ou no caso da mulher, o marido, e a família. Porque se a família não entrar na campanha, não abraçar, fica muito difícil, né? E nós temos casos aí de pessoas que saíram candidatos, a mulher não queria, e aí a campanha foi Aí terrível. complicou Né? Então, depois. se a Né? família não entrar, é difícil. E depois você vai ampliando esse círculo com os amigos, né? Com o pessoal do seu trabalho. Então, você tem que convencer as pessoas mais próximas que você é um candidato, que você é um candidato viável. Então, essa é a primeira parte do convencimento, né? E depois disso, ele vai começar, então, a organizar a sua campanha, né? E vocês sabem melhor do que eu, né? Na comunicação, você tem que criar o perfil do candidato. A gente sempre faz isso. Esse candidato é o quê? O que ele tem para oferecer, né? Você sabe que a comunicação trabalha muito com essa ideia, o marketing político, a ideia de venda do candidato, né? Então, ele tem que ter ali, nós temos que ver assim, o que esse candidato tem de bom para oferecer. Então, a gente faz, né? A primeira etapa do planejamento é a chamada matriz SWOT, né? Que a gente trabalha a ideia de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades e ameaças. Então, forças e fraquezas é de acordo com o candidato. Esse candidato é bom em quê? Né? Ele é uma liderança comunitária, ele é uma liderança dentro de um setor, ou dentro de um setor profissional, não é? Pertence a uma igreja que tem muitos membros. O que ele tem e aonde ele vai poder entrar? Né? Quais são os pontos fortes dele? Né? Exatamente. Então, a gente tem que mapear isso. Mapear também se ele tem alguma dificuldade, alguma fraqueza. Por exemplo, muitos candidatos têm dificuldade de falar em público. Ou tremem, ou não sabem falar, ou falam baixo, ou não, a dicção é ruim. Eu acho que, então, inclusive, como corrigir isso. Acho que, inclusive, esse é um dos principais problemas dos candidatos hoje, assim, acho que é o top 1 é esse aí, falar em público, falar baixo, dicção ruim. Exatamente. Eu já participei de uma campanha, foi uma das primeiras campanhas que eu participei em Linhares. O candidato não sabia falar problema, falava problema. Quer dizer, como é que eu vou botar um candidato desse diante das câmeras, né? Na imprensa para falar errado? Eu mesmo tive que treiná-lo, para ele aprender a falar problema. Resolve, treinamento, capacitação. E hoje o que tem de cursos aí na área de oratória, né? Para melhorar a fala, a dicção, o olhar, gestos, etc., é o que mais tem no mercado. Então, o candidato tem que se preparar para falar, né? Porque a mensagem, a voz vai ser a principal, convencimento é fundamental, né? E é óbvio que ele tem que também ter uma equipe de comunicação, ele tem que cuidar das redes sociais dele, da imagem dele, né? E aí vocês são especialistas, né? Aqui o Consórcio de Notícias é referência nesse trabalho. E aí ele precisa se planejar, né? O que é esse planejamento? Conquistar liderança. A gente fala que na pré-campanha, o candidato precisa conquistar lideranças. O que é uma liderança para nós? Uma liderança é uma pessoa que, de fato, está com você, acredita no seu projeto, acredita em você como pessoa e acredita no seu projeto. E a gente faz um cálculo, que é, inclusive, uma dica do Carlos Magnanelli, né, já falecido, uma referência que a gente tem da Associação Brasileira de Consultores Políticos, ele morreu na pandemia, eu cheguei a fazer participar de vários eventos com ele, é uma referência internacional, inclusive, o brasileiro que trabalhou muito com essa ideia de marketing político no Brasil, divulgou isso. Ele dizia o seguinte: um líder, ele traz para você no mínimo 10 votos. Então a gente trabalha com essa matemática. Então o cara, ele é candidato a deputado estadual, ele precisa de 30 mil votos. Então ele precisa trabalhar na pré-campanha, fazer um trabalho para ele entrar na campanha com 3 mil apoiadores, 3 mil lideranças. Não é apoiador, é liderança fechada com ele. E aí ele vai distribuir essas 3 mil lideranças por município, por setor social. A gente fala, né, do georreferenciamento, do socio-referenciamento. A gente planeja por cidade, né, por região, por segmento. Né? Se ele é da polícia, da polícia militar, por exemplo, então ele tem as forças de segurança que ele pode colocar o nome dele. Se ele é uma pessoa religiosa, católica, tem toda a igreja católica para ele trabalhar. Ele é da maçonaria, então você tem a maçonaria para ele procurar. Entendi. Né? E aí ele vai procurando líder. Por isso que é interessante, Nobinho, e é uma outra questão que o Carlos Magnanelli também falava, o candidato vencedor precisa começar a se preparar pelo menos um ano antes. O ideal é que seja antes disso. Né? Eu ia te perguntar, nós estamos em novembro. No período atual, nós já estamos muito em cima da hora, né? Já. Então já tem muita gente se preparando. Eu mesmo já estou começando a fazer alguns planejamentos aí. Então esses que estão fazendo isso agora são os que mais terão chance de se eleger. Certo. Aqueles que deixaram para fazer isso lá em maio, junho do ano que vem... Ou que nem fizerem, né?
nem fizeram, vão fazer legenda, infelizmente. Então, por que isso, Nobinho? Porque o tempo também é inimigo do candidato. Nós temos menos de um ano, como você falou. Isso. Né? Se você faz um planejamento agora, novembro, dezembro, quer dizer, você tem aí até agosto do ano que vem, porque a pré-campanha vai até o dia 15 de agosto. Né? E você tem também aí abril, o prazo de mudança de partido. Mudança de partido também. Né? Aí você tem em julho as convenções que vão homologar os candidatos. E aí você tem aí até 15 de agosto. Dia 16 de agosto começa a campanha. Então, 16 de agosto a 4 de outubro é o período da eleição. Quer dizer, são 40 e poucos dias. Né? E aí acontece o quê? Acontece, muita gente já viu eu e Juliano aqui, de em cima da hora o cara vindo, fez nada, foi avisado e tal, não fez nada. Aí chega em cima da hora, ele quer ter um resultado expressivo na rede social, quer estar aparecendo no Google. Aí a gente fala, eu falo até com o Juliano, pai, tem que botar o cara, aí tem que botar dinheiro. E ainda assim você não vai ter um resultado de longo prazo, não. Você vai ter. A pré-campanha, para mim, é um dos momentos mais importantes que tem. Exatamente. Para o resultado final, para a campanha. Eu também acho. Porque a pré-campanha é o momento que você organiza sua base, é o momento que você começa largando, entre aspas, né, na frente de todos os outros, e você consegue levar o seu nome, consegue montar uma base. Você gera uma gordura. Sim, e essa gordura, exatamente. quando os outros começam a fazer campanha, tende a ter perdas. Então, na hora da campanha, alguém ali que já está meio que compromissado com você vira e fala, pô, rapaz, meu vizinho é candidato, eu não tenho como... o meu parente é candidato, eu não tenho como deixar de apoiar ele, Se você cara. demorar, já outro vem. Pois é, né, então pega a essa pré-campanha, a importância dela também é nesse sentido, de você acumular gordura, né? No período eleitoral tem os indecisos, Claro. que aí você vai comer mais uma beiradinha daqui, dali, vai juntar mais apoios, mais votos, mas você tem a perda durante o período eleitoral. Exatamente. Né? E aí, com a mudança, né, na reforma, a última reforma eleitoral, houve essa questão, diminuiu o tempo de campanha, né, mas aumentou a pré-campanha. Então, a pré-campanha, a gente até fala, eu uso muito dois autores que são importantes na ciência política, né, o Maquiavel e o Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, e o Príncipe de Maquiavel, são duas obras que eu não Referência na área não política. só Referência. trabalho, ensino, quando eu dou aula de ciência política, mas eu uso, de fato, já usei em várias campanhas e vamos usar nessa também. Claro. Então, por exemplo, Maquiavel fala, o príncipe tem que ter seu próprio exército. O que quer dizer isso? Pessoas realmente fiéis a ele, que acreditem nele. Né? O candidato tem que ter pessoas... E aí esse tempo é exatamente para ele correr atrás dessas pessoas, que ele não precisa pagar por isso. Entendi. E tem que ser rápido, como o Juliano falou, porque se eu deixar lá para maio, outro já chegou lá e já falou. Aí, minha família... Aí o cara até tenta, né, dar uma João sem braço. Não, mas aí... Pô, já tive eu vou um dividir, vou compromisso. pedir para minha... Aí não acontece, funciona, aí babou, funciona, babou. Então você tem que começar agora. Então se você começa agora, você tem mais chance de formar seu exército próprio do que aquilo que o Maquiavel fala dos mercenários. Mercenário é aquele cara que você tem que pagar para trabalhar para você. O que acontece? A gente não pode fingir que isso não acontece, acontece. Só que isso tem que ser em menor quantidade, quando você não tem o seu exército próprio. Quem começa agora... Você tem também, tem que ter também, mas é uma menor quantidade. Menor quantidade. Agora, infelizmente, é outra ilusão, Nobinho e Juliano, que algumas pessoas, tem alguns candidatos que falam assim, não, mas eu preciso de muito dinheiro para a campanha, se eu não tiver dinheiro... O dinheiro é importante, desde que ele seja bem empregado. Porque se você achar que só com dinheiro você ganha eleição, eu tenho pelo menos 10 casos para contar para você. O cara que tinha muito dinheiro e perdeu a eleição. Porque não tinha planejamento. O principal depois é saliva e sola de sapato. Exatamente. É andar. Por isso que a gente fala, Juliano, esse tempo, se você faz o planejamento agora, que seja em janeiro, mais tardar em fevereiro, você ainda tem um tempo para você correr, visitar as pessoas, fechar essas lideranças. Porque se você deixar para fazer como todo mundo vai fazer depois de maio, mesmo com dinheiro, imagina, rede social todo mundo vai ter. Né? E aí facilita esse mercado de mercenários, porque o cara vai chegar para você, eu te dou 500 votos, mas eu quero tanto. Mas ele chega para você, o cara me pagou mais. Esse cara de fato está com você? O próprio Maquiavel diz, não confie em mercenário. Mercenário se vende. Se você pagar 500 aqui, o cara vai pagar 1.000 ali. Quem paga mais leva. Então é difícil. Então, quando você tem tempo, primeiro você está organizado, começa a fazer esse trabalho e vai crescendo, porque não é só o planejamento. A gente faz o planejamento e faz com a equipe do candidato um monitoramento mensal.
Né? Eu trabalho com um aplicativo, por exemplo, se você é minha liderança, eu vou gerar um link para você e você vai cadastrar cada mês pelo menos mais 10 novas Pô, aí é lideranças. top, hein? Porque aí vai Eu sei gera um que banco de dados. E eu sei que você está colocando. Que evita aquele negócio da conversa fiada que a gente sabe. Ah, não, eu estou fazendo. Quantos? Não, tem 500 pessoas já fechadas com você. Cadê? Nome, endereço, telefone desse pessoal? Cadê? Não, tem que ser preto no branco. E o banco de dados, né? Todo candidato tem que montar já o seu banco de dados por município. E Imagina, cara, imagina só, se o cara faz um banco de dados certinho, igual você falou aí, né? Ele precisa de 30 mil votos, ele gera 3 mil pessoas, cada um leva 10. Se essa conta fechar direitinho, é muito difícil errar. Chegar lá na hora, vai ter os 30 mil votos. Claro. Agora, é óbvio que a liderança, no planejamento a gente trabalha. Eu criei, inclusive, uma classificação do tipo de liderança, né? A liderança básica é aquela de 10 votos. Mas tem liderança que vai trazer muito mais. Um professor, um médico, um assistente social, entendeu? A média, né? Um empresário. A média mínima, né? A gente trabalha com mínimo. Uhum. Porque as grandes lideranças, essas que são as grandes, as mais disputadas. Então, por isso que eu tô falando, se você chega logo e pega uma dessas grandes, você imagina. Né? Um professor, um padre, um pastor. Sim. Esses caras têm uma... Né? É um líder de um bairro, de alguma coisa. Eu já fui de grupo jovem, você também foi. A gente falava, às vezes perguntava, padre, e aí, quem é o candidato que nós vamos votar aí, que tem um nome bom aí? O cara fala para você. É verdade. Não é? Então, assim, essas lideranças, claro que a gente faz um mapeamento junto com o candidato, então a gente orienta o seguinte, que ele busque as lideranças de massa e vá descendo, até chegar na família. A unidade básica é a família. Por exemplo, pouca gente faz esse mapeamento. Quais são as famílias mais numerosas do seu município? Essas que têm que ser buscadas. Interessante, hein? Formadores de opiniões. Exatamente, entendeu? Quem é os comerciantes, mesmo os pequenos comerciantes, né? Os profissionais liberais, médicos, advogados, né? Contadores, pessoas que têm influência na comunidade. Pessoas que organizam o time de futebol, né? Que organiza a festa da comunidade. É legal se envolver nesses movimentos também, não só procurar, mas estar se envolvendo nesses movimentos sociais. Porque através dessas num evento e tal. Porque o que eu falo? Quando você mapeia a liderança, ganha essas lideranças vão te levar nos eventos. Entendi. Você começa a aparecer e vai ser apresentado, né? Porque senão o candidato fica tonto. Eu vou aonde? Aí o cara... Porque a gente sempre faz o planejamento assim, aonde o candidato mora e vive. É a partir da cidade dele. Sim. Você pode ver que todo candidato tem um ou outro que foge à regra, mas ele tem ou o município base e municípios próximos e ele vai perdendo a densidade. Claro que ele tem que ter voto no estado todo, a maioria dos deputados tem. Sim. Mas quando você olha determinado deputado, ele é de Vitória, grande parte dos votos é em Vitória ou na Grande Vitória. Ou seja, essa questão de multiplicar os votos é uma estratégia. Já vi muita gente falar assim, Juliano, não, eu sou conhecido pra caramba, eu vou ter voto pra caramba. Bicho, eu costumo até falar com um cara, eu falei, cara, você não conhece 1000 pessoas que você fala, você não conhece 500 pessoas. O cara tem uma impressão que ele às vezes é popular, que ele conhece milhares, não conhece. Se ele botar no papel mesmo, ele vai ver que ele não conhece. Tem que fazer, então, essa estratégia desse mapeamento. A gente faz esse para chegar a 30 mil votos. Vai ter voto em Mucurici? Vai. Você tem uma pessoa em Mucurici? 2, 3? Nós já abre a árvore, já faz a árvore. Mas aí... O que a gente sempre fala era isso, né, César? Em relação ao que você acabou de citar. Você foca muito onde você tem a sua base maior. E, óbvio, você quer ser deputado, você tem que ter voto pingando no estado todo. Tem uns lugares que você tem mais, tem uns lugares que é só para pingar o voto. Você não tem perna, às vezes, para poder, vamos citar, né? Em 45 dias, você visitar 78 municípios. Não tem. Então, é algo inviável, né? Para a maioria dos candidatos. Alguns ainda conseguem fazer uma logística e tal, mas às vezes essa perda de energia, por exemplo, o candidato da Grande Vitória vai fazer o quê? Entre aspas, lá em Apiacá, lá em Ponto Belo, um extremo do outro. Então, você também começa a trabalhar a estratégia de forma que você priorize o seu tempo, o seu recurso, onde você possa ter o maior potencial de voto. Exatamente. Por aí, né, Sérgio? Exatamente. Então, esse mapeamento vai ajudar nisso. Importante demais. Até no gasto, entendeu? Porque vai ter gastos. Essa ideia, o candidato foi candidato e não gastou muito. Cara, o cara vai gastar. Na pré-campanha já gasta. Você tem que viajar. Sim. Você tem que visitar as pessoas. Você vai dormir em algum lugar. Você vai almoçar. Quem vai com você? Quem vai cuidar da sua rede social?
Então, se o cara não se preparar, deixar tudo para depois, é muito difícil. E não é só dinheiro, não. Juliano falou uma coisa que é verdade. É questão também do tempo é dinheiro, né? Time is money, né? Tudo. O tempo também. Você viajando na estrada, você tá gastando ali 4, 5 horas, te cansando, e vai e volta. Você poderia estar pedindo voto no município adjacente. Aí, às vezes, assim, eu já vi candidato fazer isso. Aí o cara sai, vou dar o exemplo de novo, vai lá em Apiacá fazer uma caminhada no comércio. Ninguém conhece o cara não tá com nenhuma liderança com ele. Esse cara tende a ter voto nessa caminhada dele no comércio? A lógica, não, ele não tende a ter voto. Aí, às vezes, ele podia estar numa reunião com 10, 15, 20 pessoas na região onde ele tem uma liderança e que dali ele teria ali, vamos botar 30% dos votos dessa reunião, de 15 ele saiu com 5 votos. Era muito mais lucrativo, né, do que ele ter feito essa distância inteira para caminhar num lugar desconhecido. E a gente até briga, assim, o cara, você vai, em época eleitoral, na feira de Cariacica. Rapaz, um candidato pedir voto pro outro. Caraca, é um negócio totalmente realmente. ineficiente. Primeiro que a maioria né, de quem tá ali vendendo não é dali. E todo mundo tá ali para comprar, não é para... Então, você tem que medir, inclusive, né, fazer a agenda do candidato para ver onde ele vai ter mais oportunidade de ganhar adeptos, né? Mas tem que ser com a liderança. Sem a liderança não dá. A feira, por exemplo, é uma questão que você citou que eu acho engraçado pra caramba. Porque, assim, em determinado momento eu até brinco assim, né, com os amigos, tinha que ser proibido, rapaz, campanha em feira. É um espaço onde... O cara não tá ali para, né, comprar o negócio dele e ir embora para casa. Injeção de saco, pegar papel. É o espaço onde você tende a encontrar a maior parte das pessoas daquele bairro, daquela região. Então, por isso que a feira é tão visada. Visadíssimo. Mas aí, chega no processo eleitoral, eu conheço alguns vereadores, né? Vou citar até um que já esteve aqui com a gente no podcast, um amigo nosso, que é de Vitória, de Jardim da Penha, que é o Luiz Emanuel. Todo sábado, religiosamente, ele está na feira de Sem ser eleição. Sem ser eleição. Sem ser eleição. Ou seja, já faz parte da rotina dele. Todos os sábados ele está lá com a equipe dele, do gabinete, do mandato dele. Ainda tem uma barraquinha que ele montou do lado de fora, na pracinha ali do antigo EPA, né? E ali ele está ali ouvindo a demanda da população, cadastrando, correndo atrás para resolver os problemas, e ele caminhando na feira, faz a feira dele, aproveita para ir já vendo os amigos, ir trocando aquela ideia, ir aproximando de outras pessoas. Sim. Isso é um trabalho legal a ser feito. Mas Agora, já na feito, época... né? Você sabe quem faz isso também? O Devani, lá de Vila Velha. Devani, o Luiz Emanuel faz aqui em Vitória. Devani, lá de Vila Velha, faz a mesma coisa. Ele tem um trabalho com os feirantes e tal. E aí, cara, chega no período eleitoral, aparece aquele monte de candidato que nunca nem pisou numa feira, que não sabe nem fazer uma feira, nem compra nada de casa. Quem Só compra, pra às vezes, entregar é a material. esposa. Pra O entregar- cara tá lá pra ficar lá, entregando papel. Aí aquela pessoa que tá andando na feira já recebeu 10, 15, 20, Joga no lixo. 30 papéis. Ele fica puto. Aquela ação em si, às vezes, gera até cara fica até uma campanha contrária a ele. É. Porque ele começa a incomodar também aquela pessoa que tá ali querendo fazer a feira dela. Então, isso também é uma coisa que Sim. eu colocaria como uma observação para quem for candidato na eleição, tomar cuidado como que faz essas abordagens também. Não, inclusive, assim, a gente trabalha até treinando o pessoal de rua. Quando chega na campanha, tem que treinar. Porque senão, por exemplo, a pessoa passa na sua rua e enfia lá um monte de papel na caixa de correio. Aí vem outro e enfia. Qual é a eficiência? Qual é eu fico pensando assim, qual é a possibilidade de eu votar num candidato que encheu o meu negócio de Você fica puto. que eu Você não fica com conheço, raiva, né? nunca vi. É ineficiente isso. Então você tem que treinar. Né? Verdade. Então a gente treina as pessoas até para receber. Por exemplo, as meninas são treinadas para falar com os homens, os meninos são treinados para falar com as mulheres, de forma, bom dia, boa tarde, tudo bem? A senhora mora aqui, como vai? A senhora já sabe que nós estamos em eleição. A senhora já escolheu o seu candidato? Ainda não? Vou deixar o meu candidato aqui para a senhora olhar nossas propostas. Posso deixar? E o principal Olha só. que você falou, eu também sempre fiz muito treinamento em relação a isso, vou compartilhar também um pouco. Não adianta só panfletar. Eleição não é panfletagem. Não, é Eleição é convencimento. abordagem e Convencimento. convencimento do voto. Se aquela pessoa que está ali para você na rua, você que é candidato, botar uma pessoa na rua que não te conhece, que não sabe nem as suas propostas, como que essa pessoa vai virar um voto para você? Então aí entra o treinamento. Se a pessoa não tiver poder de convencimento e formular, argumentar com o eleitor, como que ela vai levar o voto? Às vezes o eleitor vira para ela e fala, mas esse cara, esse candidato, ele é da onde? Ah, não sei. Ah, mas ele vai fazer o quê? Ah, não sei.
E por que eu vou votar no seu candidato, então? Se nem você sabe, se nem você conhece ele. Teve um candidato que eu propus fazer um curso de oratória para o pessoal de rua. O pessoal, que isso? Precisa isso? Precisa. Vamos fazer, depois você avalia. Muito importante. Fizemos, foi feita a campanha, depois o próprio pessoal que foi treinado e o pessoal que, né, muita gente que votou nele agradeceu da forma como foi abordado o eleitor. Muda substancialmente, claro. né? É um cuidado que às vezes Sim. o candidato não tem. Mas só para a gente avançar, Nobinho e Juliano, eu diria o seguinte, tem 3 pernas a eleição de um candidato. Qual é? Primeiro, a organização, isso que eu falo, a organização, planejamento, monitoramento, banco de dados, né, informações. Que é o que nós abordamos bem rapidamente aqui. Sim. Você tem que ter a coordenação de campanha, tem que cuidar disso. Coordenador de campanha, né? Que é outra questão que eu vou falar daqui a pouco, que é difícil achar, tá? Coordenador, achar né? uma agulha na rua é mais fácil que achar um bom coordenador de campanha. Né? Segundo núcleo importante, a comunicação, né? Vender o candidato, mostrar o candidato, mostrar aquilo que o candidato é bom, o que ele pode resolver, as propostas do candidato. Então, a comunicação é fundamental, né? Incluindo aí as redes sociais, mídia, tudo. E a terceira é a questão financeira, porque ele vai precisar de recurso, né? E não é só captação de recurso, é como você vai gastar o recurso na campanha, na pré-campanha e na campanha. Inclusive tem isso, né? Você não pode gastar, tomar cuidado, inclusive na pré-campanha, porque você não pode gastar mais na pré-campanha do que a campanha. Tem isso também, cara, tem que ficar atento a isso. Conta, mas tem casos já que o candidato perdeu porque provaram que ele gastou muito dinheiro na pré-campanha, né? Até mais do que a campanha, e ele perdeu o mandato. Então tem que tomar cuidado. E mesmo durante a campanha, a gente até brinca. A questão financeira tem que ser pensada os 15 dias iniciais, os 15 dias do meio, os 15 dias finais. Então, se você tem recurso, tem até uma forma de você gastar esse dinheiro, né? 20%, 30%, 50%. Porque é nos 15 dias finais que as pessoas decidem. Entendi, na crescente. Então tem toda uma... Um dos grandes erros de você ver alguns candidatos é exatamente isso. O cara gasta muito antes, aí o cara começa grande, e depois ele vai encolhendo, vai sumindo, você não vê mais o cara. O cara torrou tudo que ele tinha no início da campanha e não teve fôlego para chegar até o final. Não, inclusive, essa campanha de Linhares foi interessante, que teve um candidato que começou a campanha, rapaz, ele tinha até ônibus, caminhão, chegava aqui junto com o candidato, carro, gente. O pessoal falou, que é isso, rapaz? Esse cara vai arrebentar. Ainda falei para ele, cara, você tem... Não, vai entrar o recurso, nós vamos manter isso aí. Aconteceu que no meio da campanha, cara, o recurso não veio. Aquelas pessoas que ele tinha colocado para ele... Hein, Juliano? Já tava com essa novela de vai chegar o recurso e o recurso não vir, ela acontece demais, hein? Tô vacinado já, né? Tá pra chegar um dinheiro bom aí, tá, gente? E aí, cadê? Ele não pagou o pessoal ficou puto com ele. Foi pro outro lado ainda. Ainda fez a campanha contra ele, cara. Rapaz, Então, já vi isso também. O cara tem uma equipe e depois teve aí. Ué, mas você não tava fazendo panfletagem pra outro lá. Isso acontece demais, rapaz. Demais. Verdade. Então, você tem que começar devagar e não crescendo, né? Agora, por isso que a pré-campanha é importante. Então, assim, 3 núcleos importantes. A organização, planejamento e o monitoramento, né? Banco de dados, etc. Comunicação, fundamental. E aí a comunicação entre a internet e a financeira. Sim. E a estratégia, certo? Então, a estratégia você tem, né, o trabalho que vocês fazem muito bem do marketing. E a estratégia ela é baseada em pesquisas, né? Sim. A gente tem a pesquisa, nós vamos ter aqui, né? Acho que vocês vão convidar aí um especialista em pesquisa. Com certeza, em que breve. funciona muito mais para os candidatos majoritários, né? Para Sim. você pensar a estratégia da campanha. Mas é óbvio que o candidato a deputado também dá para trabalhar isso, a partir do perfil, a partir dessa matriz SWOT, Sim. do comparativo, se ele já foi candidato ou não, as regiões que ele entra, onde ele conseguiu ampliar. A gente faz, inclusive, metas de voto, viu, Júlio? A gente trabalha com metas de voto. Se o cara é candidato, é deputado, a gente bate as eleições passadas e faz uma métrica. Ó, você está aqui, você teve 1.000 votos em Colatina. Quem que você tinha com você? Quem que você tem agora? Continua? Você ampliou? Você ampliou em Linhares, ampliou em São Mateus? Porque você tem 10 colégios eleitorais que são os maiores, depois você tem os municípios menores. Então a gente vai trabalhando dessa forma, né? Agora é óbvio que depende do candidato. Você está falando, a maioria dos candidatos são da Grande Vitória. Então vai ser uma disputa sanguinária. Vai. Aí você tem o norte, o sul, o noroeste, né? Essa eleição, então. Agora depende disso, viu, Juliano? De uma boa coordenação. Aí você tem a coordenação do candidato. Então você tem que ter o coordenador geral,
Você tem que ter o coordenador de comunicação, coordenador financeiro, né? O pessoal que vai trabalhar com pessoal, vai contratar pessoal, tem que ter todo um cuidado ali na prestação de contas, né? Se essas pessoas vão trabalhar de carteira assinada ou não, né? Logística, carro, gasolina. Então tem toda uma questão, inclusive prestação de contas durante a campanha, né? Então tudo isso a gente já vai pensando antes. Eu gosto da arte da guerra do Sun Tzu. Nós já ganhamos, a eleição de Linhares, nós ganhamos em 2012 lá com o Nozinho Corrêa, foi arte da guerra, né? E o Sun Tzu fala isso, eleição é guerra. Eleição é guerra. Então você vai entrar numa guerra, você tem que se preparar para entrar na guerra. Essa preparação é a pré-campanha, entendeu? Então se você deixar tudo preparado, a chance de você entrar na guerra e ganhar é muito grande. Entendi. Agora, o cara quer entrar na guerra sem ter nada de preparação, Não tem como. é chubo. Só Vai levar complemento. chubo na asa. Isso aí. Só complementar mais uma vez essa fala aí, é o seguinte, começou a eleição. O candidato bem preparado, ele já sabe onde ele vai, ele já tem os apoiadores dele, ele já tem o material dele engatilhadinho para mandar para a gráfica para rodar. Segundo dia de campanha, o cara já tem material na rua. Aí o outro cara senta lá no primeiro dia, e aí? Vai lá procurar o partido, vocês vão me dar material? O cara não viu nada ainda, não tem nada ainda. Não tem nada, cor. O cara vai andar na rua, ele não tem um papel? Ele vai andar na rua, ele não tem um adesivo, ele não tem nada. Slow, Quantos dias esse cara perdeu já da eleição até ele começar a botar o material dele na rua? Então, assim, é só corroborando mesmo nessa fala do César, o planejamento, cara, pra mim é tudo numa eleição. E E outra a coisa- estratégia complementando isso, e a comunicação, cara, fazem a diferença na Internet, né, cara? Internet. Exatamente. Porque hoje tem um detalhe que é o seguinte, só para antes de mais nada, essa questão da comunicação. Pô, hoje nós estamos no mundo da internet. Quando você vai comprar qualquer coisa, porque o candidato ele é um produto, não é isso? É isso aí. Então a gente vai transformar ele num produto. Quando você vai comprar qualquer coisa hoje no mundo que nós estamos vivendo, você vai aonde, bicho? Você vai no Google pesquisar, você vai no Instagram, você vai comprar um copo, vai comprar um microfone dele. Você vai no Google olhar, comparar preço e tudo mais. Imagina você vai lá e digita o nome da pessoa e a pessoa não tem nada. Nobinho, nós já fizemos esse comparativo aqui no escritório com vários políticos experientes, com vários mandatos. Com um mandato. Com um mandato funcionando. A quantidade de candidato, a quantidade de político com mandato que não aparece nem nas buscas do Google. Parece tipo assim, nada, a gente sério. olha, a gente sabe às vezes que aquela pessoa trabalha, a gente sabe que ela tem resultado, mas para quem olha de fora, vamos supor, a pessoa com 3 mandatos, na hora que ele vai pedir um voto, a pessoa ir no Google procurar e falar, ué, Não tem o nada. cara não fez nada. Por 3 mandatos, não achei nada. Pois é. Aí outra também é coisa, outra porrada. Você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes a gente que acompanha, né? Sim. Nós somos do meio, então a gente acompanha, né? Nós estamos falando de atingir a população que não acompanha, que é normal. Exatamente. A gente que acompanha, a gente até vê. O cara tem trabalho. Você sabe Tem que trabalho feito. Deputado federal, estadual, tá ali, o vereador. Aí você procura, não tem nada, certo? O cara fica sumido. Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa, por exemplo, hoje que não tem experiência, quer começar do zero e virar um político. Mas o absurdo é tão grande que às vezes o cara já tá na cadeira e não tá fazendo esse beabá do iniciante. Esses vão estar fora, né? Porque deveriam estar. Porque a legislação Esses vão eleitoral, tá cá fora, entre você falou a nós, verdade. ela favoreceu muito quem tem mandato. Mandato é ouro. Se o cara cuidar bem do mandato dele, se comunicar, mostrar o que ele vem. fez, a chance dele continuar é muito grande. Com certeza. E é difícil quem não tem entrar. Agora, se quem tá não faz isso, facilita para quem quer entrar. Facilita, exatamente. Agora, eu não sou candidato, mas eu quero entrar e... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o que eu faço. Ele tem serviço prestado à comunidade? Ele tem alguma área que ele atua? Não é? Ele presta serviço. Eu cuido de animais, eu cuido de bem-estar animal. Beleza, é uma causa hoje, uma bandeira importante. Sim. Nós vamos ter Eu que presto um serviço voluntário no asilo, eu faço alguma coisa na Nós vamos ter igreja. 2 candidatos a deputado estadual que estão com essa bandeira. Uma que já é deputada. De que causa animal? É. Que é uma causa Que que. elege. Sim, Vários sim. deputados inclusive federais foram eleitos com essa bandeira, né? Que a gente, tem gente, não, isso aí não vai dar em nada. Rapaz, hoje não. Né? Hoje não. Inclusive, você Então, está entrando num assunto interessante, essa questão de você decidir o assunto, a bandeira que você vai seguir, venha de acordo com aquele planejamento de pesquisa, saber o que a população Exatamente. está almejando, é para que lado que vai mais, né? Então, você... E não adianta o cara chegar lá e falar, sou defensor de animal, não tem nenhum cachorro, nunca É. teve um papagaio. Negativo. As pessoas vão na rede social. Por isso que os caras vão na sua rede social. Você Não adianta realmente enganar, tá né? falando. Não. Cara, Nunca tive nem um peixinho naquele de aquário. Eu quero vir lá, não, eu sou defensor animal. Pô, calma aí, velho. Eu tava vendo Aí. agora o caso do prefeito de Nova York, que foi eleito lá.
Cara, que ninguém esperava, rapaz. Não é? Não é, cara. Aquela história ali tá... O cara falou linguagem simples. Tá preocupado, a preocupação das pessoas. O cara foi eleito, meu. O cara fez uma Simples, pesquisa, verdadeiro. viu a dor ali da Ouviu, população e falou em trabalhador. cima. Conseguiu ouvir os anseios da O população. cara foi eleito assim, Você vê, né, inesperadamente, bicho? né? Como Ninguém previa que o cara poderia. Então, esses novos também, a gente viu isso em São Paulo aí, quase, que aquele menino lá foi candidato também, quase levou, né? Em São Paulo. O Pablo Marçal Então, errou no final, hein? Com aquele negócio de levar erro. a rede social, ela favorece isso. Aqui, rapidinho, só pra- você falou de Pablo Marçal, ele errou no final por uma mentira, né? Por negócio de um documento lá, não teve um negócio assim? Teve um negócio de um documento que depois... Teve o lance da ambulância também, que ele disse que Foi dramatizou. um negócio assim, tal. que ele deu mole, porque se ele não tivesse dado esse mole, ele tinha ido. Mas não é só a rede social, porque, não, a rede social, não. O cara tem que ter uma bandeira, Sim. ele tem que saber a dor das pessoas no momento, é o cenário. É por isso que eu estou falando planejamento. Você pensa, você vê o cenário, você vê pesquisa, é coisa científica, não tem amadorismo mais na política, Sim, não. sim. Tá? Isso não existe. E não adianta também querer abraçar o mundo, né? Não. Falar que você defende todas as bandeiras. O cara Tem isso também. que ter isso. E de olho na conjuntura, o que está acontecendo, e emplacar uma bandeira e a comunicação para acertar na veia. Eu até falei no início aqui, mas é uma frase que eu uso no planejamento, eu gosto muito do Sêneca também, né? Que é um filósofo romano, que foi professor de Nero, e ele tem uma frase fantástica, que às vezes as pessoas falam, fulano teve sorte, né? Teve sorte. Ele fala assim, não existe sorte. Ele fala assim, sorte para mim é quando a preparação encontra oportunidade. Quer dizer, você está preparado, a oportunidade vem. Caraca, definição de sorte. Agora, Top se você não demais. está preparado, não adianta ter... É aquela questão do vento, né? Não adianta ter exatamente. vento se você não sabe para onde Não ir. vai enxergar, não vai saber. Então, se o cara está preparado... Eu quero ser candidato, eu tenho minha bandeira, eu sei onde eu vou buscar apoiador, eu tenho a minha equipe, eu vou investir aqui em comunicação, papapá. Eu quero ser eleito e eu vou ser eleito. Provavelmente Vai ser. esse cara vai ser. Se o cara não, né? E tem alguns candidatos, eu não vou falar nome aqui para não, né? Mas tem alguns pré-candidatos aí que eu tô achando interessante o movimento dele. O cara quer ser, né? Eu quero ser senador. E o cara tá construindo isso, conversa com o prefeito, conversa com não sei quem, aparece, coloca o nome. Uhum. Ah, não, eu quero ser governador. Não, eu vou ser governador. E tá buscando, e tá aparecendo, e tá. E vai ser mesmo. César, deixa eu te fazer uma Entendeu? pergunta. Agora, isso que eu tô falando. Então, só pra gente avançar. Tá. Uma equipe para pensar a questão da organização, planejamento, banco de dados. Uma equipe para pensar comunicação e finanças. Finanças. Tendo essas três aí, Alinhada. a chance é muito grande. E outra coisa, só para fechar essa parte, a ilusão do dinheiro. Quanto mais planejada uma campanha, menor o custo dela. Sim. Tá? Os candidatos que mais gastaram foram aqueles que menos tiveram planejamento. Mas é importante dizer também que sem dinheiro também não, zero, não não tem esquece. condição de Não. você... Campanha. Custa. É uma coisa que... É igual fazer uma faculdade. Qualquer coisa que você vai querer se movimentar, você vai ter que ter um dinheiro. Tem Alguma valor, coisa gente. tem que... A gente que acompanha, eu posso entrar hoje e mostrar. No planejamento a gente fala, quanto custa eleger um deputado estadual? Você quer que as eleições passem Você tem uma lá... média. Sim, sim. Federal, né? Governador, senador. Tem Agora, lá. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu queria fazer antes, ali, na questão das bandeiras. Você que é especialista na questão de pesquisa, planejamento, né? Já fez várias e várias. Hoje, quais são os principais assuntos hoje que a população, hoje que você seria assertivo, as bandeiras? Quais são as principais bandeiras de anseio da população que seria mais assertivo, né? Você falou causa animal, é uma. Cita aí uma. Normalmente são as mesmas sempre. Saúde, segurança. Segurança, e acho que educação. é uma das A grandes. maioria é essa, não é isso, César? Todas as pesquisas, em geral, se eu pesquiso qualquer município geral, só vai aparecer quase as mesmas coisas. Sim. Sim. Hoje, A pela primeira questão, o quê? Segurança? hoje, pela questão do Rio de Janeiro, está se colocando a segurança como a principal. Claro que a gente coloca assim, a mídia está transformando isso num... Sim, sim. Né? Ela está convencendo a população que esse é o maior problema. Não é para mim. Eu vejo que aqui no Espírito Santo não é o principal problema. Fala que a segurança aqui. A segurança é um problema. Não é como é. Aqui não é a mesma coisa que o Rio de Janeiro. Eu não tenho a Só que sensação tão, também de né? insegurança. Eu tenho cá para mim que estão construindo
estrategicamente essa A bandeira narrativa, sim. para questão eleitoral. Aham. Política. Eu ouvi agora pela manhã que, inclusive, o governador vai fazer uma reunião semana que vem com o prefeito, papapá, vai continuar fazendo investidas aí, mas é uma questão política, ele quer ser senador lá. Está transformando aquilo lá numa questão política. Tudo é daqui para frente, tudo é política, na verdade, né? Não é aquilo Sim. lá, tudo é Aham. política hoje. Aham. Disputa pelo poder. E aí um setor, né, da direita sempre trabalhou e vai trabalhar de novo com isso. Inclusive pautando o próprio governo Lula. Vamos ver como é que o governo Lula vai responder. Porque o que a gente viu? Que o governo Lula estava num crescimento de aprovação, né, com a questão da conversa com Trump, né, com uma série de agendas positivas. Aconteceu aquilo lá, é como se a direita tivesse pautado o governo. E agora? O governo vai ter que ter a resposta, e vai ter que ser rápido. Tanto é que a última avaliação da Quest coloca, né, uma desaprovação do governo Lula, colocando essa bandeira como uma bandeira, de fato, de disputa da eleição nacional. Vai ter, Sim, né? sim. Mas, fora essa, sempre aparece preocupação com outras políticas públicas, educação, saúde, questão do desemprego, o custo de vida também, que está muito alto. Uhum. Né? Inclusive, teve uma manifestação na COP que eu vi, inclusive, algumas mulheres falando lá com o Lula no palanque, e ele lá falando, ó, a gente vai para o mercado, não consegue comprar, né? As coisas estão caras, como é que vai ficar? Prometeram que ia melhorar isso, não melhorou. Então, isso tudo vai entrar na campanha. Né? Muito depende também, César, da questão da classe social. Até por isso que é medido isso nas pesquisas, né? Então não adianta você chegar na Praia do Canto e defender que você vai ampliar a unidade de saúde, que não é a demanda daquela população, daquela classe. Você vai lá na classe A falar de saúde, a maioria ali tem plano de saúde. Apesar dos planos de saúde terem problema, mas não é o problema para aquela população. Agora, segurança ali, na classe já tá A, com medo, já né? é uma coisa que afeta, Sim. entendeu? Aí, às vezes, ali a questão animal é uma coisa que vai afetar mais, você vai ter mais Todo mundo tem um anseio, bichinho, né? tudo mais. Você vai falar de educação, você vai falar de educação aonde? Aí você já vai para a classe C, D, E e por aí vai. Então, eu acho que essa questão da classe social determina muito também qual é o tema, qual é a bandeira que vai acertar aquela população. Chegar dentro vamos falar uma região bem conhecida, lá na grande Terra Vermelha. Eu vou chegar lá e vou defender uma pauta de mobilidade urbana. Cara, qual é o sentido dele lá falar de mobilidade urbana? Verdade. Apesar de que lá foi tudo reurbanizado, nós vimos aí, né? O prefeito lá, o Arnaldinho, ampliou pra caramba a questão de asfaltou um monte de rua, criou avenidas novas. Sim, e fez tal, muita coisa, mas não é a demanda. eu quero saber se o filho dele tá na escola. Isso é complementar. Isso. Agora, a demanda lá é o quê? Eu quero saber da vaga na Saúde. creche, em tempo integral. Eu quero saber se tem uma merenda boa na escola. Eu quero saber da unidade de saúde, se Verdade. tem médico, se tem medicamento. Esse Então, público você tem que... E outra coisa também interessante, aí eu vou perguntar para você que é especialista. Você acha que nessa eleição vai pegar essa questão também, que nós estamos pontuando aqui, pauta segmentada, né? Saúde, segurança. E essa questão de partido, direita, esquerda, tem isso também, que foi um reflexo nas eleições passadas, tinha aquela questão, o cara que era esquerda raiz ali, aí tinha aquele boom, a massa ali, direita. E você acha que isso vai funcionar? Continuar polarizado, vai ser uma eleição polarizada. Esquerda e direita. Mas você acha que permanece a polarização igual foi na última, mesmo sem o O Bolsonaro? mesmo nível, assim, de Eu acho força? que tende a diminuir um pouco, não? Não sei. Eu acho que a direita está perdendo tempo. Não, mas hoje a ideia é a direita se juntar. Teve, por exemplo, o caso do Espírito Santo. Todos os partidos de direita tendem a se juntar com o Pasolini. A candidatura hoje está em primeiro lugar. Entendi. Né? Quem são os adversários? Aí tem um candidato, o vice-governador, que está se colocando, né? E o Arnaldinho. Certo. Pelo menos são esses três. Não apareceu outros até agora. Eu acho né? que vai ter candidatura ainda da esquerda, que foi colocada aí do Helder Salomão. Tem a possibilidade do Helder vir, ele está fazendo um movimento, né? Não sei se vem, tem dúvidas. Porque tem a questão também do próximo governo Lula, né? Se o Lula for reeleito, precisa de uma Câmara Forte. maior, né? E o PT tem 2 deputados, né? Então, se o Helder não vier candidato a deputado, corre o risco do PT fazer só um. Aí, nesse caso específico do PT, só para complementar, nós tivemos aqui no nosso estúdio recebendo tanto o Helder Salomão quanto o João Cosa, né? João Cosa. João Cosa é pré-candidato a deputado federal, então ele já está
já preparado ali para poder ocupar esse espaço, né? E eles trabalharem para manter os 2 deputados federais. Eu acho que é muito difícil você pensar numa eleição nacional e o PT no Espírito Santo não ter um palanque. Não, vai ter, eu acredito que vai ter. Se não for o Helder, vai ser outro candidato, tá? Eu também acho que vai ter um, Entendeu? porque vai Né? precisar de um palanque pro Lula, né? Na eleição passada, Nesse momento, eu acredito que vai ter. Pois é. Então, Mas eu não sei se é o Helder, tá? Entendi. Depende de N fator. Por exemplo, como é que vai estar a aprovação do governo Lula no próximo ano? Inclusive, próximas eleições, né? Então, por isso que eu tô falando, as pesquisas, como é que o governo vai se desenrolar dessa questão da violência, vai resolver isso de uma, né, que a direita não seja protagonista nessa discussão. Nós temos aí o Contarato que assumiu agora a CPI, né, da questão do crime organizado. Então, tem uma série de movimentos, tem muita água para rolar, na verdade, né? Então, a gente vai ter que ver. Mas, enfim, do ponto de vista, aí você tem também a diferença. Os candidatos majoritários já estão discutindo o programa de governo, já estão fazendo pesquisa. Aí você tem em cima dessas preocupações gerais da população, né? Que é o que vai dar o tom dos candidatos majoritários. Já os candidatos que são deputados, esses já estão se colocando, né? Aí tem a questão do partido também, que muitos não definiram, só vão definir lá em março, abril, né? O prazo é abril. A mudança também, né? Tem a janela partidária, muitos vão mudar de partido. Então, a grande dificuldade hoje, vou dizer para vocês, é a questão das chapas de federal. Né? Os partidos estão com muita dificuldade de formar uma chapa federal. Porque cada partido pode lançar até 11, né? São 11 candidatos, pré-candidatos. Desses 11, 4 têm que ser mulheres. E a legenda, hoje, para deputado federal no Espírito Santo, está em torno de 220 mil para fazer um. Então, olha a dificuldade, né? Porque você pode ter candidato, como foi, por exemplo, o caso do PSD na eleição passada, né? Que o Renzo teve 83 mil votos e não fez, não foi nenhum, porque não completou o que precisava, né? Sim, outros mais, então, né? A Sueli também não furou legenda naquela exatamente. eleição. Então tem tudo isso. Teve aquela Soraya e o Afins lá, que os dois, cada um fizeram mais de 50 mil, não entraram. O próprio Rigoni teve 50 e poucos mil, não foi. E aí você vê lá na lanterninha um cara que estava no partido certo, igual o Messias Donato, ganhou a eleição. O coronel Wellington, por exemplo, né? Rapaz, você falou uma coisa que é verdade. Federal, o Juliano lembrou bem que. Eu acho que nós tivemos uns 5, 6 deputados estaduais tiveram mais votos que esse cara para federal. Essa escolha do partido também é outra coisa importante, né? Fala aí um pouquinho sobre isso aí. Os partidos estão se movimentando, né? Alguns partidos, que são os maiores, já estão com as suas chapas de federal praticamente fechadas. Mas eu tô falando no sentido assim, de você não servir de trampolim. Ah, sim, não. Porque às vezes você tem um planejamento top, tá tudo legal e tal, mas aí você entra num partido que tem uma galera mais forte, que você sabe que é melhor que você, tem um histórico maior. E às vezes você tem um partido também grande que tá engarrafado. Por exemplo, você pega o União Brasil, PP, né? Essa junção, essa federação. Esse é o mais forte. Você tem Evair e tem da Vitória, já 2, né? Aí entra Marcelo Santos, 3. Deve ter outros candidatos também. Rigoni ainda tá lá também. Aí como é que vai? Não vai dar para todo mundo. Tem alguns partidos vendendo ilusão que vai fazer 3, 4, não vai. Né? A legenda é muito alta, 220 para fazer 1, pô. 350 para fazer 2. O cara vai ter 500 mil votos? Não vai, é difícil, né? Então, assim, e são 10 só 10 deputados federais. Então, por exemplo, o PSB tá jogando muito peso para fazer 2, hoje só tem 1. Se fizer 2, quem é que perde? Né? Você tem os republicanos que vão. Você tem o Amaro Neto, que não está muito bem avaliado, e tem o Messias que vai sair do Republicanos. Mas o Republicanos, com candidato a governo, faz 2. Tem Soraya Manato, tem outros. Eu acho que faz 2, pelo menos. O PL, hoje só tem 1. Mas o PL, por exemplo, tem a discussão do Evaí. O Evaí vem para o PL, se vier, faz 2. Aí quem perde, né? Então tem toda essa matemática também, cara, para deputado federal, vou dizer para você, tá congestionado, e são só 10 vagas, né? Federal mais tranquilo, estadual mais tranquilo, você tem aí, né, uma legenda menor, mas esses grandes partidos, por exemplo, PDT, é a grande questão, por exemplo, para onde vai o Serginho Vidigal? O PDT não está conseguindo formar uma chapa de federal. Pode crer. Vai para onde? E é um candidato que, se for, para onde for,
provavelmente uma vaga é dele, que vai sair com Fortíssimo, 80, né? 100 mil, sei lá quantos votos, né? Pelo tamanho da serra e pela força que o Vidigal tem política. Quem é que vai aceitar? Né? Ele entrando, pode ser menos um para o partido, para aqueles que já estão na disputa, ou pode ser mais um também. Tô dizendo que seja impossível fazer 3, mas é muito arriscado, né? Tem que se trabalhar muito. Então, assim, para federal vai ser a grande disputa, né? Claro, tem o Senado também, que a gente não sabe se Paulo Artung vem ou não vem, tá fazendo uma série de movimentos, né? De repente começou a aparecer na rede social, né? Tá lá na Fortemente. COP, junto com Luciano Huck, desfilando para lá e para cá, falando e tal. Lançou, né, o lançamento do livro dele em vários municípios. E, não vai ser nada. Eu não acredito. Está se movimentando, né? Então, muito difícil para Contarato. Porque Contarato continua, não continua? Como é que vai ser isso, né? Então, assim, é pesado. É uma disputa pesada também para Senado, né? Enfim, e aí os partidos estão se movimentando também. Vai começar uma série de encontros agora, partidários, enfim. Mas as chapas de federal, na minha opinião, elas já estão mais ou menos... Os partidos já estão se, né, fechando. E estadual ainda estão sendo montados. Mas também não tem muito espaço, não. Quem não se decidir até dezembro está fora do processo. Né? Então tem tudo isso também. Mas independente disso, quem quer ser candidato tem que se movimentar independente do partido. Também não pode ficar dependendo do partido. Claro, tudo, claro. né? Tem que ter uma certa autonomia e começar a se organizar. Por isso que o planejamento é importante. Mesmo que a pessoa não tenha um partido ainda, não é? Mas se ela quer ser, tem que começar agora. Né? Eu, inclusive, vou fazer um planejamento domingo agora. Domingo, tem um pré-candidato que nós vamos fazer um planejamento domingo à tarde. Olha Domingo que interessante. de tarde, Pô, cara, sim. né? Que tem isso também. Você fala, vamos fazer final. Não, final de semana. Aí não. esse planejamento vai o quê? Vai o pessoal, os apoiadores dele ali, quem Só tá liderança. junto. Aí você já até mede As quem tá com você. principais lideranças. Tem Hein? que ter a família, as principais. 20, 30 pessoas no máximo. Né? Aqui Mais interessante é que você já começa a medir quem tá com você ou não. Porque domingo de tarde o cara quer tomar uma geladinha, quer tá fazendo alguma coisa, aí o cara tá lá. Não, aí você vê o cara comprometido aí lá. Você vê, o cara realmente quer. Foi. Ele tá brincando. Tá brincando? É. Cara desse? Não, ele quer ser. Não tá, E, não pô, tá. domingo à tarde, cara, Verdade. quem é que topa participar de um plano? Pois é isso que eu tô dizendo. Domingo de tarde, porra. Mas aí que tá falando Não, com você. sim. Nós estamos há menos de um ano. É projeto? Daqui pra frente, meu amigo, o cara que quer ser, não tem mais esse negócio de domingo à noite, feriado, não. Aí você vê realmente quem quer, quem não quer, quem sai na frente, quem não sai. É verdade. Né? É igual o cara vai correr, você é corredor, você sabe disso. Sim. O cara vai se preparar 3 dias antes da maratona. Não dá, esquece. É igual prova. Você vai fazer a prova, aí na noite da prova você começa a estudar. Não dá. Já era. Então, assim, tem candidato. Então tem isso também, entendeu, Novinho? Você vê pelo menos pelos próprios caras que se colocam, quando um planejamento desse para mim, pô, o cara realmente tá afim, o cara não tá brincando. Ele não quer ser apenas mais um lá para dar legenda pro partido A, B, C, D, não. Entendi, Entendeu? entendi. Então, César, como é que a pessoa faz? O cara é candidato, pré-candidato, na verdade, né? Como é que ele faz para poder falar contigo? Se o cara quiser se preparar para ter mais chance de vencer a eleição, como é que a gente faz isso daí? Isso, entra em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, né? Aqui também pode entrar em contato com o CNBcast, né? Estamos nessa parceria. Brevemente, o Nobinho vai estar lançando um livro das suas experiências aí eleitorais. É isso né? aí. Aguardem aí, um livro importante para quem gosta de política e aprender também, tem muitas lições aí. E aí a gente vai estar à disposição juntos aí para aqueles que quiserem de fato, né? Eu não quero trabalhar para aventureiro, não. O cara quer mesmo, contrata a gente, vamos fazer um trabalho de excelência para realmente no final ter o resultado da vitória. Fechado o negócio. Então, pessoal, pô, nós ficamos aqui então com César, do professor César Albenes, né? Especialista. Pós-doutor. Pós-doutor, um cara. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda. O professor César ele tem uma coluna em Colunista. 2 jornais do grupo do Consórcio de Notícias. Escreve Né? muito da COP e tal. Exatamente. Vale a pena você estar indo lá buscar na internet para você ver lá Vai ser um pouquinho mais. os artigos, as colunas do professor César e seguir o professor na rede social, né? É isso aí. Faz o contato. Eu quero falar com você que nos assistiu até aqui e te agradecer mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado e te pedir, se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Gostou dessa entrevista? Curta, comenta e compartilha, manda lá nos grupos do Zap. Sabe daquela pessoa que é candidata ou que já foi
ou alguém aí que está no meio político, manda essa entrevista que eu tenho certeza que você vai contribuir muito Vai para esse ajudar. candidato aí, para ele poder melhorar, né? E talvez ele vir aí a ser eleito e alcançar esse seu objetivo aí. Não é isso, Nobinho? É isso mesmo. Atenção, candidato. Tá chegando, já passou da hora. Procura aí o César, vai nas redes sociais. Vai lá na nossa rede social também, CNBcast no Instagram. Faça o que o Juliano falou aí, né? É repetitivo, mas é importante. Confere lá a sua inscrição. Curta o vídeo, passe adiante. Às vezes você tem aquele candidato lá, passa para ele esse vídeo. Talvez você vai ajudar ele, dar uma norteada aí, como é que ele vai fazer para entrar no processo. São muitas coisas, tem que ter organização, mas a gente precisa de um cara igual o professor César. Tá certo? O destino da sua eleição está nas suas mãos, só depende de você. Não é isso, César? É isso aí, gente. Tamo juntos. Obrigado aí mais uma vez. E César, tamo obrigado. à disposição. Brigadaço. E até o Sucesso. próximo. Um CNB abraço. Cash. Valeu. Fui. Valeu.